Ana depois faça a sua apresentação. Tá bom, Ana? É, então, boa noite a todos, todas e Boa todes. noite. Nós estamos iniciando agora a nossa nona reunião de estudos do livro Legado Roubado, do George James. É a nona reunião, porque nós consideramos como aquele pingado filosófico que nós fizemos no início como sendo a primeira reunião desse estudo, né? E aí depois a sequência vieram por ordem dos capítulos do livro. Então hoje é a nona reunião, mas nós vamos estudar o capítulo 8 do livro, né? Quem vai fazer a exposição é a professora Ana Cláudia Magnani Deli Piaggi, tá certo? Eu vou pedir para ela que ela faça a sua apresentação, tá bom? E ela então vai expor o capítulo 8. A teologia menfita é a base de todas as doutrinas importantes da filosofia grega. Então, dando sequência a esse estudo, né? Quem vai fazer a mediação? O professor Aldo, né? Aldo dos Santos, fará a mediação. E desejamos a todos uma ótima noite de estudos, com grande proveito, como tem sido até aqui, tá bom? Boas discussões. Lembrando que a professora Ana Cláudia faz a exposição de 20 a 25 minutos e depois nós abrimos então para as colaborações. Eu passo a palavra agora então ao professor Aldo, que vai seguir fazendo a mediação. Boa noite a todos e a todas. Nesse ciclo de estudos da filosofia africana, tem sido um aprendizado fantástico. Um aprendizado, claro, que até todo aprendizado sempre conta com algum tipo de contradições, de conflitos, mas é absolutamente natural no nosso campo e nós vamos superando devagar, com a paciência histórica de um educador que sabe das dificuldades que existem. E hoje nós vamos aqui ter o prazer de ouvi-la, a doutora Ana Cláudia Magnani Della Piaggi, e com esse tema importante. Eu estou com bastante expectativa sobre a sua exposição, professora, tá bom? Passo a palavra para você. Como minha neta disse, ela me ensinou. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Enquanto eu vou me apresentando, então, rapidamente, eu já vou abrindo, né, um pequeno resumo que eu fiz para nós dialogarmos hoje, tá bem? Então, para quem não me conhece, para resumir todo esse nome agora, é só Ana Magnani, eu sou a Ana mesmo, tá? Eu sou aqui da Unesp de São Paulo, ainda doutoranda, né, em filosofia com crianças. Eu sou uma artista arteira brincante, eu sou uma bonequeira, eu entro para a universidade aos 50 anos e a partir daí eu não parei mais. Como minha neta queixou hoje, ela, com 3 anos, ela botou a mãozinha na cintura e falou: vovozinha, você não tem tempo para sua netinha, você só fica estudando o dia inteiro, né? Mas é assim, aí eu contei para ela o porquê desse gosto, né, por estar estudando o dia inteiro. O que eu vou apresentar hoje para vocês, então, é um pouco do que eu venho pensando, e a forma também, o que eu vou apresentar para vocês um pouco, é a forma, então, como eu venho desenvolvendo meus estudos, tá? Eu escolhi um recorte para trazer para vocês hoje. Nesse recorte, eu vou começar, então,
apresentando essa figura, né, que é o professor Dr. George James. São poucas as imagens que nós encontramos dele disponíveis, porque ele morre em 54, né, e a obra dele está reverberando até os nossos dias. Hoje, então, nós vamos pensar nesse capítulo 8, onde ele traz, então, uma fala bem forte, né, dando continuidade ao que ele vem desenvolvendo no livro. Na temática do capítulo, então, ele vai nos dizer que a filosofia grega é roubada da filosofia egípcia. Vocês não lembram que eu dou umas enroladinhas na língua, porque eu fico nervosa, tá? Mas está tudo bem, eu sigo, é normal. Tem uns pontos que eu gostaria de pontuar, de enegrecer com vocês, né? O que ele quer dizer com teologia menfita? Nós temos que lembrar que teologia é um conceito mais atual, né? Ele não remete à história do Egito, ele não remete a esse período histórico. Não existe dentro da língua egípcia um conceito para a teologia nem para a religião. Então, nós vamos nos aproximar desse termo, mas sempre fazendo o movimento de lembrar, opa, é um conceito atual, tá bem? Então, ele não vai dar conta totalmente do que o professor James está querendo nos dizer. Então, o que é teologia, gente? É o estudo da natureza dos deuses, é o estudo dos seres divinos, o estudo de um Deus só, dos seus atributos e da relação que ele estabelece com os homens. E aí ele vai falar, a teologia menfita é a base de todas as doutrinas importantes na filosofia grega. Doutrina. O que é doutrina? É o conjunto de ideias básicas. Então, ele está nos falando, olha, essa teoria egípcia, ela é a base de todas as doutrinas, de todas as ideias, né, de todos os saberes filosóficos importantes da Grécia. Aí nós vamos pensar, então, essa teologia, o que quer dizer essa teologia no Antigo Egito? Essa abertura, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, então, é para a gente já adentrar o texto com um conhecimento prévio, né? Porque nem todos aqui presentes já estão há muito tempo acostumados a estudar filosofia africana e afro-brasileira. Então, quando o professor James vai nos dizer sobre a teologia no Antigo Egito, nós temos que entender que ele está falando, então, de um conceito, ele está tomando posse de uma ferramenta conceitual como forma de pensar essa estruturação na sociedade. E, gente, sempre lembrando, teologia é um conceito atual, porque não existe essa palavra, né, na linguagem egípcia. Mas nós vamos nos apropriar dela para entender esse fenômeno que está acontecendo no Antigo Egito. Então, o que é teologia no Antigo Egito? Nós temos que lembrar que nós temos um panteão de deuses egípcios, tá? Então, esse panteão é uma organização, uma estruturação política, né? Nós temos que lembrar que também é uma estruturação da religião, mas em relação à política de Estado, tá? Então, teologia aqui não está falando só de religião, mas de uma organização social, de uma organização criativa, de uma organização do Estado. E essa organização vai acontecer, então, em Mênfis, durante o século XV até o século XII, tá? Nós temos que lembrar que nós estamos vindo de trás para frente, antes de Cristo, né? Que não seria no Antigo Egito, mas como nós estabelecemos, né, esse conceito cristão para nomear o tempo, então fica nesse modo de pensar.
E existe, nesse tempo, uma disputa entre o enoteísmo, que é ligado à literatura da sabedoria, e o politeísmo, que é ligado ao culto. Vejam, está acontecendo, então, uma movimentação entre literatura, entre sabedoria, entre os escritos e esse culto. Nós temos que lembrar que, quando nós falamos de história egípcia, nós temos ali uma ruptura no tempo de Amarna, né? Quando vamos lá, cadê? Deu um branco, o faraó Akenaton, ele Oi, desculpa. Boa noite. Quando o faraó Akenaton, então, ele faz uma mudança na religião, né? Ele incide uma mudança fazendo que de um panteão de deuses, só um seja realmente reconhecido, que é o deus Atom, o deus Sol. E ele é o representante desse deus Sol na Terra. Durante esse período, então, nós temos que entender que Akenaton, olha o que é a teologia egípcia, gente. Ele vai mudar a estrutura política, trazendo a esposa dele como a esposa do faraó, ela tem uma função política e social. Ele vai mudar a estrutura da religião, está tudo junto, não é separado. A mudança, então, na religião, que ele vai tirar desse pluralismo de deuses e vai ter só um Deus como aquele que rege, né, o saber e a religiosidade no Egito Antigo, e também ele vai mudar a arte no Egito. E aí ele vai criar todo um novo discurso religioso e vai criar uma classe de sacerdotes que vão dar conta de interpretar essa nova teologia, dialogando com os antigos saberes, tá bem? E aí eu trago 2 exemplos para vocês que eu acho muito bonitos de como acontece essa mudança na arte egípcia. Aqui nós temos, olha, uma mudança que nós podemos ver que são poucos os retratos do cotidiano, né? As imagens do cotidiano, e aqui nós temos a relação do faraó, a Akenaton, da Nefertiti, que é a esposa, e as 2 filhas, como acontece o cotidiano dessa família, e mais do que isso, na arte está expresso as emoções e os sentimentos. Veja, o faraó está beijando a sua filha. É um dos poucos monumentos que trazem essa emoção dentro da arte, no Antigo Egito. Bom, então nós fizemos essa introdução para pensar que teologia, ela é uma religião que vai funerária, né? É o primeiro conceito, quando a gente lembra lá, olha o que a gente está falando de teologia de religião no Egito, nós estamos falando da passagem, né? Mas também nós estamos falando da relação entre a monarquia e a religião, onde o faraó sempre assume o lugar do Deus vivo, né? Nós vamos falar dos aspectos mágicos, mas nesse momento também nós vamos falar de estrutura e organização da sociedade. E isso que é extremamente importante para a gente pensar na teologia menfita, né? Porque ela, então, é uma doutrina religiosa. Opa, saiu do lugar. Ela é uma doutrina religiosa do Antigo Egito, Kemet, né? Porque a palavra Egito, ela é eurocêntrica, que atribui a criação do mundo ao deus Ptah, que a sede, a capital de Kemet era em Mênfis. Essa teologia, isso é muito importante, valoriza a leitura política da origem do mundo. Então, atribui a autoria das instituições políticas, religiosas e administrativas ao Criador. Mas como que nós sabemos de tudo isso, gente, hoje em dia?
Porque foi encontrado, então, uma pedra, né? Olha aqui, essa daqui é a pedra de Jabaca, que recebe esse nome por causa do faraó, que é aproximadamente em 700 anos antes de Cristo, ele manda cunhar essa pedra. Por quê? Porque ele encontra um antigo manuscrito, um antigo papiro, que já estava começando a se decompor e que trazia esses saberes que eram fundantes da religião egípcia. E ele considera importantíssimo que isso seja gravado de uma forma que não houvesse degradação. Então, a pedra de Jabaca, ela é datada de aproximadamente 700. Esse é o tempo em que ela foi cunhada. Mas ela retrata um papiro de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. E os pesquisadores conseguiram datar, através da linguagem utilizada, do formato dessa linguagem, que esses saberes, eles são mais antigos ainda. Eles vão nos aproximar de 4.000 anos a 3.500 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de saberes que já ocorriam no Egito há 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. E aí, gente, nós temos uma coisa muito importante. Vou abrir um parênteses, porque eu acho que está mais lá para frente, mas eu considero importante falar isso para vocês agora. Lembrem-se, Grécia, ela começa a ser criada, desenvolvida, né, há 2.000 anos antes de Cristo. O tempo homérico que dá início à história grega é de 1.100 anos antes de Cristo. Tá? Então, nós temos que ter isso em mente. Nós estamos falando de saberes de Kemet, que tem uma datação de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, e nós estamos falando que Grécia surge há 2.000 anos e estabelece o seu desenvolvimento a partir de 1.100 anos. Tá bom? Foi um parênteses aí. Então, a teologia menfita, hoje ela é conhecida graças ao texto da pedra de Jabaca, uma estela de granito que o faraó Jabaca, aproximadamente há 700 anos antes de Cristo, mandou gravar a fim de preservar o texto original, registrado cerca de 2.000 anos antes por um papiro guardado nos arquivos de um templo de Ptah, e que se encontrava já num avançado grau de deteriorização. Vamos lá, outra coisa importantíssima. Isso daí é mito, porque sabe que eu estou trazendo isso? Porque muitos filósofos vão utilizar essa palavra mito para desqualificar essas outras que hoje nós estamos mudando de lugar, né? Filosofias. Então, mito, o que é mito? É a forma de explicar como aconteceu o surgimento do universo, esse pensamento do universo, de uma forma muito mais fácil que as pessoas consigam entender, tá? É linguagem, é forma de linguagem, é só isso. Não desqualifica a filosofia que ela é feita. Agora nós vamos para o nosso texto, finalmente, né, gente? Então, nas palavras do autor, do Dr. George James, essa pedra contém pontos de vista teológicos, cosmológicos e filosóficos dos egípcios. Ele vai, novamente, reafirmar a datação dessa pedra, e ele fala uma coisa muito importante no seu texto. Essa afirmação é verificada por meio da linguagem e do arranjo típico do texto, e, portanto, atribui uma data original da teologia menfita para um período muito precoce da história egípcia. Certo? E aí ele traz sempre as referências do que ele está usando. Aqui está a citação, né, que eu deveria ter feito nesse momento, tá vendo o porquê do texto, porque senão eu escapo.
E aí é importante a gente olhar a forma como, então, o nosso autor ele vai apresentar a sua tese. Qual é a metodologia que o professor Dr. George James vai utilizar para apresentar sua tese? Ele vai dividir, ele vai nos apresentar, vai falar que esse texto ele traz 3 partes fundantes, e cada parte ele vai nos apresentar a teoria, né, o que está escrito na pedra. Abaixo, ele vai relacionar isso com a filosofia egípcia, e, em terceiro lugar, ele vai nomear os filósofos gregos que eu tenho brigado muito aqui, né? Então, vou ser mais educadinha hoje. Se apropriaram do texto egípcio, tá bom? Não vou falar que eles roubaram, tá, gente? Eles só se apropriaram do texto. Então, na primeira parte, o professor George James vai apresentar para a gente a teoria do caos, né? É um mito da formação, né? Anterior à formação. Desculpa. Então, é o primaz do Deus, o Deus Ptah, concedeu em seu coração tudo o que existe e, por sua pronúncia, eloquência e expressão, criou tudo. Ele é o primeiro a emergir das águas primordiais de Nun, na forma de um monte primeiro. Seguido de perto o monte, o deus Atom também emerge das águas e senta-se sobre Ptah, o monte. Então, restam nas águas 4 pares de deuses masculinos e femininos. Nossa, gente, agora eu vou enrolar a língua, tá? Ogdoad, ou unidade de 8 deuses, tendo os seguintes nomes: Nun e Naunet, ou seja, as águas primordiais, e o oposto do céu. Ru e Hauet, ou seja, o infinito e seu oposto. Kuk e Kauket, ou seja, escuridão e seu oposto. Amun, ou seja, Amon, e a Maunet, ou seja, o oculto e seu oposto. Em segundo momento, o professor George James, como nós lemos lá no texto, e quem não leu vai ler, ele vai falar o que cada um desses signos, o que representa, então, essas águas primordiais, o que significa essa pronúncia, elocução e expressão, o que significa, então, essa oposição, tá bom? E no terceiro momento, então, o professor Dr. George James vai dizer de que forma ocorreu, olha como ele é educado, a atribuição a cada um dos filósofos gregos do surgimento desse conhecimento, tá bom? E aí eu faço aqui um recorte para lembrar que é muito importante, nesse momento, nós pararmos. Como que foi essa atribuição aos filósofos gregos? Voltamos lá para o capítulo 4, onde o professor George James nos explicou como aconteceu o período das guerras. Lembra lá no capítulo 4 que ele vai nos dizer das apropriações e aprendizagens? Então, lá ele nos explica de que forma que esses gregos se apropriaram desse conhecimento de Kemet. Na segunda parte do texto, o professor George James vai falar da criação, então ele vai nos dizer da ordem. A teoria, que está lá no texto, que eu não vou enrolar a língua aqui de novo para falar para vocês, né? Mas que ele está apresentando os arranjos, né? Como esses deuses vão organizando, estruturando. Então, os deuses da ordem e arranjo no cosmos são representados por 9 deuses. Gente, vão prestando atenção e lembrando como no panteão grego existe essa similaridade depois, né? Como é o panteão grego? É muito similar, né? Então, aqui, Atom, a fonte de Ogdoad, é também retido como a fonte dos deuses da ordem e arranjo.
ele nomeia 4 pares de partes do seu próprio corpo, como e cria 8 deuses, que junto com ele formarão 9. Esses 8 deuses são os deuses criados, as primeiras criaturas desse mundo. E Atum é o Deus criador, o demiurgo, aquele que cria, que tem nas suas mãos a criação, de quem Platão falou. Os deuses, os quais Atum projetou do seu corpo, foram Shu, que é o ar, Tifnut, a umidade, Geb, a terra, Nut, o céu, os quais se diz terem dado à luz a 4 outros deuses: Osíris, deus da onipotência e da onisciência; Ísis, que é a esposa de Osíris, né, é o princípio feminino, o oposto; Sete, que é o oposto do bom, e interessante, porque ele não é mau, ele é o oposto do bom; e Néftis, que é o princípio feminino do mundo invisível. No segundo momento, então, o professor George James irá nos explicar o significado, então, deste mito na filosofia egípcia, e depois ele vai nos mostrar a qual filósofo grego foi atribuído este conhecimento. Na terceira parte e última, é a apresentação do primaz dos deuses, tá? Como pensamento, logos e poder criativo. Da mesma forma, o professor, então, vai usar como metodologia apresentar o mito na sequência, explicar a filosofia contida nesse mito, e na terceira parte ele vai fazer, então, essa atribuição para os filósofos gregos. Eu considero muito importante o que ele traz lá no finalzinho do texto. Já estou acabando, está no tempo, gente? Eu estou estourando o tempo. Está dentro do tempo, mais uns 5 minutinhos. Tá bom. Eu considero o final do texto muito importante para nós nesse momento. O que o professor George James está nos dizendo? Que a teologia menfita é a fonte do conhecimento científico moderno. E por que ele está falando isso, gente? Porque nós temos que lembrar, durante o período do Iluminismo, retomado, né, o conhecimento grego como base para o conhecimento moderno, né? Mas se nós compreendermos que esse conhecimento não é grego, né, ele é muito anterior à Grécia, então o conhecimento moderno é baseado nos saberes do Antigo Egito, de Kemet, entendeu? Assim, a teologia menfita é a fonte da filosofia grega ou da ciência primitiva. Assim, também, ela é a base da crença da ciência moderna. Deve ser lembrado que o que nós erroneamente chamamos de filosofia grega foi o início da ciência ou a investigação da natureza, e, consequentemente, não podemos separar ciência moderna da filosofia grega e, por conseguinte, e sendo corretos, de sua base, que é a filosofia egípcia. Gente, está fazendo sentido do livro agora, não está? Está amarrando tudo, sim. Então, ele vai resumir lá para a gente, né, que 2 elementos são importantíssimos para a ciência moderna, ele vai apontar isso, para esse saber moderno, que é o agrupamento de 9 divindades, que é atribuída à Grécia, mas que tem seu surgimento registrado na pedra de Chabaca. Então, não é grega, gente, tá? É egípcia. E a hipótese nebular, que é o nosso atual sistema solar, que foi uma vez uma nebulosa gasosa em fusão. Primeiro apontamento do professor George James. E veja que ele fez toda uma trajetória para afirmar isso, ele não afirmou do nada. No segundo momento, ele vai nos dizer da identidade do Deus Sol egípcio Atum. Olha, presta atenção, né? Na ciência moderna, nós vamos dizer do átomo.
qual é a semelhança na atribuição desses nomes. E aí o professor George James, ele vai fazer uma afirmação que eu considero muito importante, muito relevante, que o estudo da pedra de Shabaka ainda esconde muitos saberes, que nós precisamos ainda aprofundar nessas leituras para compreender melhor tudo aquilo que ainda pode vir de contribuição para a pesquisa científica moderna. Com essa abordagem, os nossos homens da ciência devem ser capazes de destrancar as portas do segredo da natureza e tornarem-se os zeladores do conhecimento ilimitado. Bem, gente, está lá a última frase do professor George James. Esse é o legado do continente africano para as nações do mundo. Ela lançou, a Pedra de Shabaka, lançou as bases culturais do progresso moderno e, portanto, ela e seu povo merecem a honra e o louvor que durante séculos foram falsamente dados aos gregos. E, da mesma forma, é o propósito, o objetivo desse livro, fazer a revelação, o início de uma reforma universal nas relações raciais, o que eu acredito seria o início da solução do problema da instabilidade universal. Bem, eu encerro por aqui a minha apresentação e agradeço a todos pela paciência da escuta. Que bom e importante aula da professora Ana, que apresentou nessa noite. Nós vamos agora proceder como de costume. Nós vamos abrir a palavra por até 3 minutos. Eu peço que as pessoas nos ajudem, compreendam, porque é desagradável para nós aqui interromper a fala das pessoas, mas essa capacidade de síntese de cada um ou de cada uma dos que estão presentes para poder fazer as perguntas. Eu vou precisar da Neuza ou mais outras pessoas, porque eu continuo no celular e não tenho uma visão global de quem está compondo o conjunto das pessoas. Então, estão abertas a palavra para perguntas, considerandos em torno da exposição da professora Ana. Só um recadinho, Aldo, antes. Pessoal, eu coloquei lá no chat a lista de presença, tá bom? Peço que assinem a lista, não esqueçam, é muito importante para depois a gente poder computar as reuniões para o certificado, tá? Então, não esqueçam, assinem a lista e eu vou seguir aqui a sequência. Primeiro a Sônia e depois o Aldaci. Perfeito. Professora. A Sônia, por favor. Professora Sônia. Boa noite a todos e a todas. Professora Ana, eu só quero lhe parabenizar, porque ficou muito claro na sua exposição, né, o conteúdo do texto e trazendo elementos bem importantes para a gente compreender, né, de como esse pensamento do George James, quando ele traz, por exemplo, essa configuração dessa cosmologia e como ela está intrinsecamente relacionada, por exemplo, às filosofias do Ocidente, né, que elas nesse sentido, elas contribuíram para a própria formação do pensamento grego, né, dentro dos seus desdobramentos. Então, nesse sentido, eu só queria lhe dar os parabéns pela excelente apresentação pedagógica e centrada no texto do autor. Agradeço. Obrigado, professora Sônia. Aldaci. Boa noite a todos e todas. Parabenizar a professora Ana Cláudia pela brilhante apresentação, ou seja, brilhante aula. E eu tenho 2 perguntas para complexar um pouco mais. Primeiro, essa pedra aí, essa pedra de Shabaka,
se a gente, como que a gente vai adentrar esse conhecimento. Existe um livro, alguma coisa, já que traduza esses textos gravados na pedra? Essa é uma pergunta para complicar um pouco mais. A outra pergunta que eu faço também hoje é a seguinte: o porquê e como, o porquê, na verdade, o mundo inteiro adotou essa filosofia grega como conhecimento do mundo, excluindo qualquer outro saber, né? Porque o que chegou até nós, e eu estava fazendo essa discussão nesses dias, inclusive, é que nós temos aí na nossa formação greco-romana o texto bíblico como a verdade única e absoluta. E nesses estudos agora, está ficando muito explícito no meu pensamento, na minha cabeça, que a Bíblia não é a verdade única e absoluta. Então, nós estamos nos contrapondo a essa verdade, filosoficamente, e hoje, agora, com mais conhecimento, que a humanidade ela é africana, o conhecimento do mundo é africano, e aí entra na lógica do combate ao racismo, daquilo que a gente tem tratado no Brasil, e esse núcleo, com a Aprofib, esse núcleo, eu penso aí, sem nenhuma modéstia, mas eu penso que nós estamos num caminho de uma profundidade que não tem mais volta. Nós seremos os propulsores, os propagadores desse legado filosófico e dessa mudança de comportamento no Brasil. E aí não tem como a gente negar isso. E aí, a partir de nós, com aquilo que nós já propomos para o Congresso Nacional, para o Ministério da Educação, nos aprofundarmos ainda mais nesta mudança de estudo do Brasil e, quiçá, para aí o resto da América Latina, Caribe e a toda a diáspora. É isso. Muito agradecido e axé a todos nós. Obrigado, Alaci. Acho que o professor Jairo agora é isso. Jairo? Então tá bom, professor. Depois do Jairo, a gente devolve para a professora. Eu também queria ampliar um pouco esse debate do Aldaci, então eu estou me inscrevendo para depois passar para a professora, tudo bem? Perfeito. Boa noite, estimados e estimadas colegas. Parabéns, professora Ana Cláudia, explicação maravilhosa, né? E durante a sua fala eu fiquei aqui pensando, eu já havia comentado com os meus alunos, né, a semelhança entre o aspecto, a estrutura, a organização da religião grega com a religião egípcia, né? Muda apenas uma questão estética, em grande parte, na maioria dessas divindades. E o colega anterior, ele fez uma menção maravilhosa à interpretação religiosa posterior, cristã, que se dá das versões ali, das apropriações daquilo que é do Egito. Já me parece que nós, enquanto ocidentais, já começamos a ter mais um problema ali, nessa herança egípcia. E aí me também resta contribuir sugerindo um documentário que já tem uns bons anos de vida, um documentário alemão chamado Zeitgeist. E o Zeitgeist, ele, em determinado momento, ele propõe uma reflexão falando sobre não só a questão dessa semelhança do panteão egípcio com o panteão grego posterior e com outras versões, inclusive fazendo uma referência à visão cristã, onde ele coloca a figura de Horus como a primeira trindade existente numa interpretação religiosa, né? Então, gostaria de novamente parabenizar a professora e deixar essa sugestão. Eu acho que esse vídeo, inclusive, está ainda disponível no YouTube para, se alguém tiver interesse, né? Obrigado, professor.
Eu queria, Neuza, você controla meu tempo também, de até 3 minutos, porque tem que ser igual para todo mundo, evidentemente, né? Eu queria colocar uma questão prática, né? Que é o seguinte: eu estou muito incomodado porque eu leciono, eu me aposentei no Estado, eu sou sobrevivente, né, como professor de filosofia, mas eu estou lecionando para um cursinho popular aqui para a galera que não pode pagar um curso particular, e, portanto, nós temos abrimos a subsede São Bernardo do Campo da PUESP para fazer essa atividade, aliás, a única no estado de São Paulo. E eu comecei a dar aula de filosofia neste sábado, e eu confesso que fiquei incomodado, né? Porque porque nós temos uma contradição. Eu preciso, inclusive nós podemos até ver como nós podemos fazer isso aqui. Nós precisamos produzir material didático para poder iniciar com a galera esse novo aprendizado. Esse é o grande desafio. Mas também tem uma contradição, porque os alunos da rede pública estadual, eles vão ter que fazer um Enem ou vestibulares, tendo por base todo esse arcabouço teórico que é eurocêntrico. Então, eu fiquei me indagando, me perguntando, como que eu vou fazer isso? Sem também não prejudicar os alunos, no sentido de que eles tenham conhecimento básico para serem, por exemplo, promovidos, aprovados no Enem e até mesmo no vestibular. Qual é a pergunta ou o que podemos fazer e vamos pensar coletivamente? Vamos ousar já iniciar algum tipo de material didático para que possamos, pelo menos paralelamente, ir dando conteúdo que vai cair no exame, que vai cair no Enem, ou até mesmo nos vestibulares, de uma maneira geral, mas, ao mesmo tempo, já ir estabelecendo uma relação paralela com os alunos de que tem muito mais e muito além do que esse plágio que eles aprenderam, que nós ensinamos no cotidiano. Então, é essa dúvida, essa indagação que eu deixo para reflexão, para sua reflexão e para a nossa reflexão coletiva. E devolvo a palavra para que você possa, então, discorrer sobre as falas até agora. Fique à vontade. Bom, eu vou falar a partir do que eu tenho estudado, tá bem? Primeiro, eu agradeço, então, a professora Sônia, ao professor Jairo, as suas palavras, né? Agradeço muito, o pessoal colocou no chat, vocês são muito bondosos, tá bom? Mas eu queria primeiro conversar, professora Aldaci, vamos lá. A pedra, hoje, ela está no Museu Britânico, professor, ela está sendo estudada, né? Mas no Museu Britânico, né? Então, nós continuamos falando de uma apropriação da cultura egípcia por parte dos europeus. Até que ponto eles estão interessados em permitir que nós tenhamos acesso aos seus conteúdos? Não sei dizer. Até que ponto eles estão disponibilizando, né, tempo, material, para que os saberes contidos nessa pedra possam ser estudados com mais profundidade. Porque nós estamos falando também de uma linguagem de 4.000 anos, gente. Então, também não é só nós chegarmos e estudarmos, nós temos que fazer também todo um estudo. Nós vamos lá para Manuel de Barros, tá bem? Nós temos que escavar essa linguagem, nós temos que tirar os sedimentos que foram sendo depositados sobre a linguagem e que foram transformando essas palavras em outras coisas, né? Sem querer nos apropriarmos desse conhecimento de uma forma contemporânea. É um perigo. Nós queremos essa aproximação com os conceitos contemporâneos, eles vão tirando a riqueza, né, contida nos saberes. Então, não sei, mas a pedra está lá, tá? E tem uma série de textos, e depois eu posso disponibilizar alguns que eu
andei lendo, porque eu fiquei muito curiosa. Textos bíblicos. Gente, vocês já pensaram que a maioria dos textos bíblicos são escritos na África? Elas não são escritos no continente europeu. Eles não estão retratando o continente europeu. Eles estão retratando um tempo e um acontecimento em África. Inclusive, quando a gente falou lá do faraó Akenaton, nós temos que lembrar que foi esse faraó que libertou os egípcios, que estavam como cativos no Egito. Então, quando nós lemos a Bíblia, isso não é ensinado para a gente. Veja, nós estamos sendo colonizados também através da religião, através desses textos bíblicos, porque tiram de nós esse conhecimento do que nós estamos lendo realmente ali, é um percurso em África. Né? Olha só. Gente, quando eu descobri isso, parecia... O professor Dagoberto até hoje ri de mim, porque ele fez assim, eu fiz, como assim? Né? Porque é um descortinar, né? Tá ali, mas não tá ali para a gente compreender. E os conhecimentos, eles, ainda hoje, aí unindo a tua pergunta com a professora Aldo, ainda nós estamos num modelo de educação e de conhecimento que quer continuar reproduzindo os saberes. Vocês estão me ouvindo, gente, que eu congelei aqui? Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Estamos ouvindo. Tá perfeito. Tá. Perfeito. Então, que eles querem ainda continuar reproduzindo um conhecimento eurocêntrico. Nós estamos em batalha, né? Porque por mais que nós temos uma lei que já está vigente há 20 anos, em muitas áreas ela encontra uma enorme resistência, e uma dessas áreas é a filosofia. Nós temos muita dificuldade em fazer com que os filósofos e filósofas e filósofes, eles consigam reconhecer outras filosofias para além da eurocêntrica. Professora Aldo, considero fundamental oferecer para os alunos um outro material que se contraponha somente à filosofia eurocêntrica, que ela produza uma reflexão, uma criticidade nesse aluno, fazendo ele compreender que hoje no Brasil, ainda, para ele passar no vestibular, para ele ter uma boa nota no Enem, ele precisa reproduzir esse conhecimento eurocêntrico, mas que ele já está tomando posse de um outro conhecimento. E aí, quando a gente fala desse conhecimento, então, que foi apagado, que foi invisibilizado, esse foi um movimento que proporcionou o avanço, e aí a gente teria que fazer uma longa discussão sobre o avanço da modernidade, desse mundo moderno que nós conhecemos hoje, e da colonização. Houve, então, um apagamento dos saberes de África, dos saberes egípcios, para que o mundo pudesse avançar no processo, entre enormes aspas, civilizatórios. Né? Para que eu pudesse me estabelecer como centro do mundo, eu preciso tornar os outros inferiores a mim. E eu faço isso através da invisibilização do seu conhecimento. Tá? Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou sair um bocadinho para voltar, porque está me dando faniquito ficar olhando para essa tela parada aqui, tá bem? Minutinho só. Tá bem, de fato, tem tido pequenos probleminhas. Mas então, de qualquer forma, está aberta a palavra ainda, se mais algum outro, se bem que nós estamos quase caminhando para 1 hora já, né? Daqui a pouco já vamos completar 1 hora que já estamos com essa atividade, mas está aberta a palavra, pode fazer as inscrições para nós fecharmos nesse próximo bloco com as inscrições. Tem mais alguém inscrito aí, Neuza? Na sua percepção, porque na minha aqui não tenho. Não estou vendo ninguém. Está fechado o seu som, Neuza. Não tem ninguém como levantar, Aldo. Entendi. Que bom, né? Que bom, porque, de fato, foi o esclarecimento
foi uma fala bastante ilustrativa, né? Ilustrativa. O Aldacir está falando, mas está sem o som. Eu comecei agora, estava dizendo que eu estou pensando aqui. Também está falhando o seu som, Aldacir. Está falhando também. Isso, sem a imagem talvez facilite. Pode falar. Produzir, ainda que seja uma cartilha, mas já um material didático, aproveitando todo esse nosso estudo já dos 3 livros, a gente já consegue ter pelo menos uma brochura já para distribuir para os alunos. E é lógico que com base na Lei 10.639 nós vamos aprofundando. E agora eu penso que nós podemos dar aquela cutucada lá no Ministério da Educação, lá com aquilo que a Profib já esteve lá fazendo, voltar a fustigar lá no Ministério da Educação, e como a deputada apresentou a emenda à Lei 10.639, uma emenda de adesão da Lei 10.639, com a questão do ensino de história da África e do Negro no Brasil. Eu acho que é importantíssimo a gente partir para esse conteúdo. Legal. Vamos lá, gente. Tá bom. Professora, conseguiu restabelecer? Conseguiu voltar? Estou pelo celular e volto no computador, tá? Pronto, legal. Tá melhor, tá. Professora, pode concluir. Você estava falando, parou. Não tem ninguém inscrito, porque é um bom sinal, né? Mas pode continuar falando, concluindo o seu raciocínio. Tem a Neuza agora. Agora tem a Neuza. Vamos lá, Neuza, então. Vamos lá. Aproveitei para levantar a mão. Primeiro, parabenizar também a apresentação da Ana, muito didática, muito gostosa de ouvir a sua fala, a sua explicação. É realmente uma conversa, foi muito bom mesmo. Quanto à sugestão do Aldo de nós produzirmos um material didático, eu acho que isso é fundamental. Porque, olha, imaginem só, nós temos 9 reuniões já gravadas com uma discussão profunda, muito profunda a respeito desse assunto. Nós não podemos perder esse material, né? Tá tudo gravado, né? Já fizemos transcrição de pelo menos uma ou duas dessas reuniões. Então, nós temos esse conteúdo para produzir esse material. Agora, como que a gente pode fazer isso? Eu já havia pensado anteriormente, e agora estou vendo o momento de colocar esse meu pensamento. Se cada um dos expositores, né, puder fazer, no sentido de colaborar com esse material que a gente já tem, né, gravado, fizer uma síntese da sua apresentação. Eu acho que ali a gente já tem alguma coisa bem consistente do que foi essa discussão, a discussão desse livro. Pode ser um ponto inicial, né, para a gente produzir esse material didático, porque aí compete também transformar, né, esse material numa linguagem acessível para se trabalhar em sala de aula. Eu fiquei pensando também durante a fala do Aldo, porque, claro, a gente tem a preocupação de formar os nossos alunos para o Enem, para os vestibulares, e, infelizmente, tudo que cai nos Enems no Enem e nos vestibulares é o que está nos currículos escolares, né? Então, mas dá para se trabalhar paralelamente em sala de aula com um material desse, né? Porque ao mesmo tempo que você está passando o ensino oficial, né, do governo, você também está levando o aluno a
a perceber que existem outras visões, outras verdades, outras possibilidades de discussão. Então, acho que assim, foi muito rica mesmo essa sugestão do Aldo. E a gente precisa, sim, trabalhar, né, em como produzir esse material. Não dá para perder todas essas discussões que fizemos até aqui. E se a gente for além, ainda tem os outros livros também, né? Do Marcien Toit, tem a Bell Hooks, que a gente fez também essas discussões e que só enriquecem, né, esse debate. Eu acho que é isso. Então, não tendo mais ninguém inscrito, eu devolvo a palavra para a professora Ana Cláudia para que ela possa fazer os considerandos e também comentar as falas, e fica a seu critério retomar, rememorar algum ponto, e também para suas considerações finais. Eu acho que o povo está com medo de mim, né? Por isso que não está fazendo pergunta. Acho que não. É que foi muito clara a sua explicação, Ana. A aula foi muito didática, a aula foi bastante explícita, então sim, a gente está se remoendo, como se fôssemos regurgitando. Olha, temos três pessoas que levantaram a mão agora. Bom, vamos lá, então. Três Olha, pessoas. A Gleice levantou a mão, depois a Marli levantou a mão e o Pedro Pereira levantou a mão. A mão da Marli e da Gleice caiu, abaixou. Eu não sei se elas ainda querem se colocar, falar Marli e Gleice. Se não, é o Pedro. Eu acho que a Marli ia cumprimentar a professora. Eu passo então para o Pedro. Se as duas quiserem ainda colocar, levantem a mão depois, tá bom? Obrigado. Desculpa, eu devolvo para o Aldo e o Aldo passa para o Pedro. Desculpa. Não, aqui é tranquilo, não tem problema nisso, não. Então, vamos lá, então. Professor, pode falar, até 3 minutos. E vamos concluir esse bloco. Durante a fala do professor, quem quiser falar, que faça inscrição para a gente concluir esse bloco, tá bom? Para devolver a palavra para a professora Ana Cláudia. Pois não. Tá ótimo. Boa noite, então, a todos, a todas. Agradecer aí por mais uma vez, né, a gente estar aqui junto e poder ouvir, né, as considerações de todos vocês. Da Cláudia, parabéns, Cláudia, né, pela sua apresentação, muito clara, assim, e você trouxe outros elementos, né, também para além do texto, para situar melhor a gente. Então, agradeço também aí pela sua colaboração. A minha dúvida, eu vou voltar um pouquinho, tá? No texto mesmo. Pelo menos nas edições que eu venho lendo do Platão, quando se discute a teoria dos dois mundos, ou das duas realidades, o demiurgo ele aparece não como criador, mas como plasmador, né? Existe uma realidade, um mundo inteligível, com as formas eternas, e o demiurgo é ele que dá a ordem ao caos, né? Ao olhar para essas formas eternas, ele organiza o caos, né? E aqui, aí eu queria te ouvir também, Ana, sobre isso, porque na página, pelo menos aqui na impressão que eu tenho, quando ele vai falar das atribuições, né, que nesse tópico C, que ele fala os filósofos gregos individuais, a quem porções da filosofia da teologia menfita têm sido atribuídas. Então, bem no final desse tópico, né, ele vai falar que o demiurgo, aqui, leio o texto, ele diz assim, estes 8 deuses são deuses criados, as primeiras criaturas deste mundo. E bem no final, na última linha, ele diz, o Deus criador, o demiurgo de quem Platão falou.
né? A minha dúvida é mais nesse sentido. Como é que você vê isso? É um Deus criador ou um Deus plasmador? Tá? Foi a dúvida que eu tive ao fazer essa leitura. Ele fala aqui em criação. E, ao meu ver, das leituras que faço de Platão, Demiurgo, ele é visto como plasmador, não como criador. A criação aí seria um conceito atribuído a uma outra forma de se pensar, né? Um Deus cristão, por exemplo, é criador. Esse Deus platônico, não. Foi essa dúvida que eu tive, eu disse, não, vou trazer para o grupo para poder compartilhar com meus colegas. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado, professor. Tem mais alguém inscrito, Nilson? Então podemos finalizar aqui? Não. Então, professora Ana Cláudia, é contigo. Eu estava aqui tentando localizar no texto. Obrigada, viu, professor Pedro? E assim... Congelou, Ana. Não estamos ouvindo. Estamos pensando junto aqui. Eu considero que... Tá? Descongelou isso. Eu considero que muitas das questões discutidas aqui, nós temos que levar em consideração a linguagem, né? Quais são, então, volto lá para o professor Aldacir, para pensar de que forma realmente esses saberes estão sendo estudados, estão sendo desenvolvidos. Tá? Então, ainda existe muito que nós temos que compreender desse conhecimento que remonta. E o que nós temos com maior profundidade, querendo ou não, né, professor Aldo, é o conhecimento grego. Então, o que nós temos sempre com maior, mais explicitado é esse conhecimento grego. Quando no texto, eu estava tentando encontrar aqui, que ele vai falar do Demiurgo, ele faz uma distinção entre o Criador e o Demiurgo, né? Primeiro vai surgir, então, Ptah, que é o monte, que é o Criador. E, em segundo lugar, surge Atom, né? Que se torna o Demiurgo. E é necessário que Atom tente sobre, tá? Para que se estabeleça essa organização. Eu realmente não sei te dizer, e aí é uma coisa que a gente junto, essa questão, então, do pensamento platônico, né? Porque o que ele está trazendo, que até agora, é a realização de organização que é feita através desses dois deuses, do Deus Criador e do Deus Demiurgo. Precisamos aprofundar nisso. Você trouxe uma ótima questão para a gente pensar junto. Alexandre, acho que levantou a mão. Alexandre. Quer contribuir aqui? Oi, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, colegas, é assim, eu estou fazendo meus estudos, né, do livro do Molefe Cat Assente, né, que ele é um cara que ele trabalha com afrocentrismo, que nessa questão, né, que o colega colocou do caos, pelo livro, né, depois eu passo no grupo, ele diz que a filosofia egípcia, né, e africana, o caos, ela parte do caos. E a Maat, né, a filosofia africana, transforma aquilo em civilidade. Então, o caos, no meu entendimento, ele coloca antes da civilidade. E eu acho que no Platão, não, ele coloca o caos como um problema. Então, acho que é essa contribuição que eu queria dar. Assim. Então, a percepção de caos é diferente na filosofia africana, que é diferente da de Platão. Depois eu passo, Neuza, Aparecenel, o livro, para você dar uma olhada aqui. Então, eu estava procurando a página, eu tiro uma foto e coloco para todos. Ok. Obrigado, professor. Professora Ana Cláudia.
para suas considerações complementares. Não tem considerações finais aqui, não. Fica tranquila, complementares, Thaís. Eu estava pensando, olha, vamos jogar essa questão no grupo e vamos pensar nisso durante a semana, né? Eu acho muito importante, tá aí. Isso agora vai ficar aqui reverberando. E eu não podia parar para pensar isso agora, tá, professor Pedro? Mas agora vai ficar aqui. Eu estava pensando o seguinte, veja, a última escola que eu estive agora, a diretora me disse que lá eles só formam mão de obra braçal, que não estão interessados em formar pessoas que cheguem até a universidade. Então, quando nós falamos de filosofia africana, nós estamos falando de uma emancipação do sujeito negro, preto, né? Nós estamos falando de ampliação de mundo. E aí eu considero importantíssimo, para além de nós falarmos de história africana, nós falamos de filosofia africana, do pensar africano. Não é só a história, é a filosofia também. Nós temos que, de alguma forma, romper com esses limites estabelecidos, porque a gente vai... E assim, na universidade, ainda nós temos muita dificuldade em falar sobre educação étnico-racial, e todas as suas reverberações, porque nós não temos ainda na lei estabelecido que é obrigada a formar pedagogos que saibam trabalhar com a lei. Infelizmente, ainda muitas universidades têm usado esse recurso para dizer, olha, aqui ainda não, porque isso não é obrigatório. Então, nós não estamos formando de forma ampla e capacitando os nossos educadores a reconhecerem os saberes africanos como tão importantes quanto os saberes eurocêntricos. Essa é uma primeira discussão. É uma abertura na lei, né? Que, infelizmente, é usada. Segunda questão é incluir na lei a filosofia africana. Porque enquanto não for obrigado a ministrar disciplinas, tendo também a base africana, e aí eu colocaria também filosofia de Abiyala, indígena, né? Todas essas cosmovisões, para nós entendermos que o mundo é muito maior do que a Europa, né? E nós temos um pensamento crítico a partir do mundo de onde nós vivemos, nós não vamos conseguir avançar nessas questões. Infelizmente, nós estamos limitados, extremamente limitados, pelo conhecimento que eles são obrigados a estudar para passar no vestibular, para acessar a universidade. E aí eu coloco uma questão também, enquanto é urgente nós trazemos a reflexão da filosofia africana, me preocupa muito de que forma esses estudantes vão se apropriar dela, e isso não vai causar uma confusão na hora de participar do Enem, de participar. Eles vão se tornar mais críticos, né? Então, de que forma isso não vai também incidir sobre as respostas que eles vão dar? Talvez isso faça uma grande diferença na redação, né? Nós precisamos avançar nesse caminho, mas enquanto o Enem não abrir as suas portas para outros conhecimentos de mundo, tá vendo como nós estamos limitados? Nós precisamos urgente desenvolver material, nós temos muito material disponível, mas não é acessível a todos, né? E é uma grande preocupação dos professores, eles sempre estão falando, onde eu encontro material? E tem material, mas não acessível, né, de fácil acesso. E de filosofia, vou ser franca, são poucos hoje os autores no Brasil que trabalham com filosofia africana. Renato Nogueira, Catiúcia Ribeiro, Adibênia, Juan Flores, né? Mas esses autores realmente estão reverberando em todas as universidades, nas bibliografias dos cursos? Eu considero que não. Eu considero que ainda não. E aí nós estamos falando de sempre professores pretos
que são incumbidos de discutir essas questões, né? Enquanto nós, professores brancos, nos mantemos de fora, falando, não é meu lugar de fala. Já viu quanto professor branco se esconde atrás dessa fala? Né? Eu não posso discutir isso, porque não diz respeito à cor da minha pele. Então, nós estamos no momento que eu considero que a filosofia africana é tão importante quanto a história. Até mais. Porque enquanto nós estamos localizando África no mundo, né? Nós temos que fazer reverberar a história de África. E tirar todo esse pano, toda essa invisibilização sobre esse conhecimento. Os jovens precisam saber que eles têm um saber ancestral, né? Não só um local de onde eles vieram, um conhecimento que pode sulhar a vida deles. Bom, é isso, gente. Senão lá vou eu falar muito. Tá bem. Estamos concluindo, mas a Aldaci levantou a mão para a gente concluir rapidinho. Gente, nós, só para entender a dinâmica aqui, é que a gente fala para as pessoas se manifestarem, estabelece alguns critérios para se manifestarem, senão a gente não... Eu sei que todo mundo quer falar, mas já são 20, 50, já passamos de 1 hora. Aldaci, muito rapidamente, já esgotou. Vamos lá. Tá. Muito rapidamente, só aqui para lembrar, diante da última fala da professora Ana, e lembrando aqui, que está aqui o professor Pedro, que é também da Prof. Filo, e é o professor que está lá formando. Então, aproveitando aqui essa fala da professora Ana, ultimamente agora falando do material didático, etc. e tal, acrescentando para os alunos conhecimento, o professor Pedro, como uma pessoa da Prof. Filo, e nós apresentamos lá naquele encontro da Prof. Filo uma proposta, inclusive, de inclusão de filosofia africana no currículo e nas questões de pós-graduação, que é a formação de professores, porque a Prof. Filo trabalha exatamente com quem está na sala de aula. Então, é um material que vai trabalhar diretamente com essas pessoas. Então, é muito bem-vinda aqui a presença do professor Pedro, e eu não sei se a professora Ana Cláudia também, ela também trabalha com a própria Filo, mas tem a professora Sônia e outros aqui, e aproveitando aqui a ideia deste núcleo, que é de fazer exatamente essa interlocução, já com o Congresso Nacional, o nosso documento enriquece ainda mais com a presença e a participação de todos e todas aqui. É isso. Ok, obrigado. Mais alguém, para não dizer que estamos cerceando a palavra de ninguém? O Valner levantou a mão. O Valner abaixou, daí você viu que ele levantou a mão, mas abaixou a mão depois. Valmer, quer falar? Valderez. Vamos deixar para a próxima. Mas assim, eu vou... É que a mesa, às vezes, acaba o papel ser um pouco chata, né? Assim, para a gente ir articulando essas coisas, entendeu? Para poder... Por exemplo, mas vamos lá, Valderez, vai lá, para a gente concluindo, então. Boa noite. Eu acabei me atrasando bastante, infelizmente. Eu queria comentar só com relação à fala ali anterior, com relação às escolas, porque, na verdade, pela Lei 10.639, 11.645, não é só na parte de história. Na verdade, são todas as disciplinas deveriam estar. Então, é cobrado o governo que inclua no currículo de cada disciplina. Porque biologia tem temas, parte de artes, obviamente, história,
eles são mais diretamente envolvidos, digamos, está mais no senso comum essa dedução, mas, na verdade, é para todo o currículo, obviamente, inclusive a filosofia. Cabe a gente pressionar os governos para que inclua no currículo, inclua a temática da filosofia no currículo. Mas, na verdade, é assim, tem que pressionar para que todas as disciplinas tenham uma abordagem da questão étnico-racial, desde da língua portuguesa, por exemplo, tratar de temas em textos diversos, não só da questão literária diretamente, mas de qualquer assunto. Você vai falar, vai ensinar a interpretação de texto, por que não interpretar textos ligados à cultura afro-indígena, né? A cultura ou qualquer questão relacionada à questão afro-indígena. Só para pontuar isso. Boa noite a todos. Ok, Valdez, obrigado, viu? Eu vou, numa reunião de coordenação do núcleo aqui, eu vou sugerir que na última, talvez mais um outro encontro, no sentido de que possamos tratar, talvez, algumas divergências que apareceram aqui e os efetivos encaminhamentos, inclusive do ponto de vista, no âmbito do nosso poder, que é limitado, mas da nossa ousadia, que é ilimitada também, né? Então, nós podemos dedicar um dia para aprofundamento desse debate, porque, de fato, a lei fala da história, não fala da filosofia. Claro que subentende, mas não fala. Não fala da geografia. Você quer uma disciplina que trata mais da colonização do que a geografia? Né? Não fala da sociologia, da arte, da antropologia. Então, quer dizer, nós temos que ter um momento, e aí nós podemos pensar, um momento para que possamos, ao final da exposição do livro, para a gente não sair fora da exposição temática de cada professor ou professora que por si já deixa muito, digamos assim, muito conflito no nosso pensamento, nas nossas pressupostos que até então estavam tudo certinho, estabelecidos, e a partir de agora isso dá uma mudança radical, fantástica. Então a ideia é essa. Nós queremos agradecer então a presença de todos e todas aqui nessa importante aula da professora Ana Cláudia e dizer que na próxima semana vamos continuar o debate e ao final desta exposição, deste livro, nós certamente vamos precisar reservar um espaço para poder, talvez, ouvir pessoas que levantaram conflitos aqui, para, inclusive, ajudá-los no sentido de que eles possam compreender a lógica desse ciclo de estudo, que é a lógica no sentido de fomentar esse debate de maneira explícita para o conjunto dos educadores e das educadoras. Um abraço. Neuza, quer concluir? Não, Aldo, eu acho que é só dizer boa noite, agradecer a presença de todos, todas e todes, e na próxima segunda-feira estamos aqui de volta. Vamos fortalecer o debate lá no grupo, né, professora Ana Cláudia, a respeito do caos. E é isso, tá bom? Obrigado, gente. Até a semana que vem. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais. Já chega. Entrar aqui na discussão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço, gente. Até mais. Até mais.